Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Segunda Crônicas, mais especificamente do capítulo 14 ao capítulo 16. Nessa parte vai comentar sobre o reinado do rei Asa. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o livro de Segunda Crônicas vai falar sobre os reis que Judá teve no seu período depois, do reinado de Davi. E é muito interessante que aqui nessa parte do livro vai explicar sobre o reinado do rei Asa, e que por muitas vezes ele obedeceu ao Senhor, pediu ajuda ao Senhor, e lá no capítulo 14 tem uma parte que fala que eles precisaram enfrentar o etíope Zerá, que era um cuxita. E fala muito especificamente que Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim, ou seja, ele tinha ao todo um total de 580 homens que estavam ali preparados para a guerra. E o exército inimigo tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, ou seja, o exército de Asa era muito inferior comparado ao exército inimigo. Só que aí o que Asa fez nesse processo de enfrentar o inimigo? Antes de enfrentá-lo, Asa pediu ajuda ao Senhor e disse: Senhor, não há ninguém como tu. Em ti pomos a nossa confiança. E por conta dessa oração, Asa conseguiu vencer um exército que era 2 vezes maior do que o exército que ele tinha. Então, a primeira coisa que eu consigo aprender aqui é que a partir do momento, eu fiz essa contextualização, né, para que vocês possam entender. A partir do momento que eu envolvo o Senhor nas minhas guerras, nas minhas batalhas, por mais que eu não tenha condições de enfrentar, por mais que eu não tenha ali o que eu preciso ter para conseguir enfrentar aquela guerra, aquela situação, aquela batalha, se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir vencer qualquer coisa. Porque as minhas batalhas são as batalhas do Senhor, mas eu preciso envolvê-lo em cada situação. E não somente nas partes difíceis, né, nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Nós precisamos envolver o Senhor em tudo, em nossos planos, em nossas decisões, em nossas atitudes. Então, quando eu olho para o texto, Asa conseguiu vencer um exército inimigo quando ele solicitou a ajuda do Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa: o Senhor ele está disponível para nós a todo momento. Nós é que decidimos nos apartar do Senhor fazendo o que a gente quer. E aí no capítulo seguinte, no capítulo 15, vai falar um pouco sobre a questão do povo se doar, fazer um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. E isso se repete algumas vezes, né? Eles buscaram a Deus com a melhor disposição, eles buscaram o Senhor de todo o coração. E aí algumas vezes eu tinha dúvida do que é buscar o Senhor com todo o coração. E a minha percepção hoje é que o buscar ao Senhor de todo o coração é quando eu decido me entregar completamente a Ele. E na prática é ser sincero com o Senhor. Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei o que falar, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero te adorar, eu quero estar contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Então, o Senhor trabalha no nosso coração para que a gente tenha o desejo, o anseio de buscá-lo. Mas para isso nós precisamos estar disponíveis para buscar Ele. Porque por muitas vezes nós colocamos outras coisas na frente do Senhor, não é verdade? E buscar o Senhor deve ser a nossa prioridade. Então a gente deve buscar Ele com alegria, com reverência. E a gente deve buscá-lo completamente. E a gente tem que entender que isso é um processo, tá? Então, não adianta a gente se comparar com outras pessoas que a gente conhece, que são há mais tempo cristãs do que você. Não adianta você se comparar, porque a comparação mata. E nós temos que entender, eu vi uma frase que eu nunca esqueci, que eu sou uma péssima outra pessoa, mas eu sou uma excelente Carol. Então, o que é que eu entendo com isso? Eu nunca vou conseguir ser uma outra pessoa, porque a outra pessoa tem outros dons e talentos. O Senhor tem outros planos para aquela pessoa.
Os planos da outra pessoa são diferentes dos planos de Deus para a minha vida. E isso é ótimo, porque o Senhor fez cada um com as suas especificações, né, vamos dizer dessa forma. Então, a gente tem que entender que o Senhor está sempre disponível para nós. E o Senhor tem planos específicos para cada um de nós. E nós devemos, todos os dias, pedir ajuda ao Senhor. Senhor, que eu seja uma oferta de aroma agradável a Ti. Que eu consiga Te amar e Te adorar com todo o meu ser. E eu particularmente gosto muito de começar o dia lendo, né, tendo o meu momento com Deus, porque eu sinto que isso reflete todo o meu dia, né, depois que eu leio a palavra. E é muito interessante porque tiveram alguns dias que eu não consegui ler, né, e ainda tem esses dias que eu não consigo ler ali na hora que eu acordo, por, enfim, algumas situações, alguns compromissos, que todo mundo passa por isso, né, obviamente. E nos dias que eu não busquei o Senhor pela manhã, como eu gosto e costumo fazer, o meu dia foi atribulado. Eu agi de uma forma diferente, eu fui mais ignorante ou grossa com as pessoas, ou eu, enfim, não tive paz ao longo do dia, enfim, fica de cabeça para baixo. Então, eu particularmente gosto de buscar pela manhã, porque quando eu leio a palavra pela manhã, eu alimento a minha alma. E aquilo que eu li vai refletir ao longo do meu dia. Então, quando você for ler a palavra de Deus, você pode entender o que eu posso aprender com a leitura de hoje. O que eu posso aplicar na minha vida. Então, todos os dias antes de eu começar a ler a palavra, eu faço uma oração e digo, Senhor, que eu não somente entenda racionalmente o que está escrito, mas que eu possa colocar em prática cada palavra que aqui está escrito. Então, se pergunte, o que é que eu posso aplicar na minha vida através do que eu li hoje? Então, quando eu li segunda Crônicas, eu entendi algumas coisas. O primeiro ponto que eu falei para vocês, que nós devemos pedir ajuda ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer coisa, nós devemos incluir o Senhor nos nossos planos, porque mesmo com um exército menor, Asa conseguiu enfrentar o exército etíope. Mesmo com o exército menor, o Senhor deu a vitória, porque a força está no Senhor, a força não está no nosso braço. Não é com as minhas qualidades, não são as coisas que eu consigo fazer que fazem com que eu vença uma guerra. Mas o Senhor, se o Senhor está conosco, nós conseguiremos vencer qualquer coisa. Batalhas são vencidas quando nós incluímos o Senhor nas nossas guerras, nas nossas situações. O segundo ponto é que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, quando a gente busca o Senhor, prioriza o Senhor, inclui o Senhor na nossa vida e pede ajuda, é sincero, abre o coração para o Senhor. Ele é fiel, ele é amoroso, ele é misericordioso para nos ajudar a adorá-lo da forma que ele gostaria. E o capítulo 16, lá no capítulo 16, vai falar sobre o fim do reinado de Asa. E Asa, ele decidiu se aliar com um rei da Síria, porque ele estava ali enfrentando o rei de Israel, que é Baasa, e Baasa queria invadir ali Judá, fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa e nem sair de lá. Então Asa ficou preocupado e buscou se aliar com o exército inimigo, que era o rei da Síria. Então, nesse caso aqui, Asa não pediu ajuda ao Senhor. Ele decidiu agir com as próprias mãos. E lembrando que todas as vezes que Asa pediu ajuda ao Senhor, o Senhor estava lá com ele e deu a vitória em relação à batalha contra o exército etíope. Mas no último capítulo, que fala sobre o reinado de Asa, ele decide não pedir ajuda ao Senhor e ele decide pedir ajuda a um exército inimigo. E aí no versículo 7 fala que o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. E aí ele segue lá no versículo 8.
Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Aqui ele está falando do exército etíope. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E aí Asa, ele se irritou com o vidente Anani, mandou prendê-lo. O vidente, entenda aqui como um profeta, certo? E aí mandou prendê-lo. E aí ele ficou tão indignado que ele não voltou para o Senhor. E aí no versículo 12, fala que no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E aí eu fico imaginando que ele teve uma experiência incrível com o Senhor. Ele viu o que a mão poderosa do Senhor pode fazer. Mas aí, anos depois, ele esqueceu do que o Senhor pôde fazer por ele. Ele não quis se voltar, talvez por orgulho do seu coração, porque não quis ser confrontado pelo profeta Anani. E será que o Senhor não teria ajudado Asa se ele tivesse buscado? Porque quantas vezes a gente consegue ver na palavra que mesmo o povo sendo infiel ou rebelde, quando eles se arrependeram e quando eles buscaram e clamaram ao Senhor, o Senhor estava lá para ajudar. Então eu acredito muito que se Asa tivesse clamado ao Senhor, ele teria sido curado dessa doença. Mas ele decidiu confiar somente nas mãos humanas, no que a força do braço dele poderia fazer, e decidiu não confiar no Senhor. Então isso acontece conosco, muitas e muitas vezes. Várias vezes nós não confiamos no Senhor o suficiente para que Ele possa resolver a situação. E nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que fez todas essas maravilhas que estão aqui na Bíblia é o mesmo Deus que está conosco hoje. Então, que você possa confiar no Senhor, que Ele pode fazer sim os milagres que você precisa, e não somente os milagres que você precisa, mas os que você anseia também. Então, conforme a gente vai buscando o Senhor, o nosso coração é alinhado com o coração do Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos são alinhados com o que o Senhor deseja. Então, que você possa hoje parar de tentar ter o controle da situação, porque quem tem o controle na realidade é o Senhor. Então, que você entenda que mesmo que você não tenha forças o suficiente, que o teu exército seja pequeno, para o Senhor tudo é possível, mas é possível para aquele que crê nele. Então, eu espero que essa palavra tenha te abençoado no dia de hoje. Eu espero que você consiga ter o teu coração moldado e se permita ser transformado pelo Senhor. Comenta aqui embaixo se esse vídeo falou contigo, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas tenham a sua vida impactada e se inscreve no canal para que você possa receber os outros vídeos que virão. E deixa o like aqui também. Que Deus te abençoe poderosamente e até mais.